O Ari Peixoto, Gerson precisa jogar cada vez mais perto do ataque, como articulador do meio de campo. Que fase. E aí, roubando bola, desarmando, interceptando, muito bem. Muito bem o Gerson. Gabriel Roriz. Pergunta se o time melhorou sem o De La Cruz. O adversário é mais fraco, né, Gabriel? E o time melhora com o De La Cruz, né? Ele está com uma questão física que o tirou do jogo, foi preservado, talvez volte quarta-feira, mas com o De La Cruz é melhor. Óbvio, né? Aí o Alisson Soares acrescenta que o Palmeiras sempre joga antes do Flamengo, agora que vão jogar um contra o outro, ele ganha um dia a mais de descanso. Tem isso. Renan Portela, são 3 derrotas em 19 jogos no Brasileiro. Não dá para fazer críticas pontuais e até não gostar de alguns pontos do estilo, mas não dá para dizer que Tite não faz um bom trabalho. Técnico mais estável no cargo pós-JJ. E o JP está me criticando aqui o cartão do Pedro, e a mais jogar com a gente. O, aí o Jota fala aqui que a estratégia tem substituição à altura dele, faz parte do jogo. Mas não tomou falta, fez falta para tomar cartão, ele sentou no campo ao ser substituído, retardou a saída dele até tomar o cartão. Foi diferente, foi bem explícito até. Enfim, mas aquela coisa, não é a opção do jogador, isso aí é a opção do departamento de futebol, claramente. Ari Peixoto, Flamengo ganhando de São Paulo até com sub-15. Não é bem assim não, hein? Tem sido não. Ano passado perdeu, inclusive, na última rodada, jogando em casa. Jogando fora de casa. Em casa empatou com um pênalti inexistente, estava perdendo por 1-0. O Rafael Pestana, ele fala, Tite tem os seus problemas, mas dentre os técnicos disponíveis é o que há de melhor. O Flamengo hoje tem 2 esquemas táticos consistentes, o 4-3-3 e o 4-4-2. O Michel Moreira, gostaria de ver o time priorizando o brasileiro, mas faz tempo que não ganha do Palmeiras, pode ser tri. Não, na verdade, o Flamengo até tem vencido o Palmeiras, venceu com o Tite no passado por 3-0 no brasileiro no Maracanã. O Flamengo não perde jogando no estádio do Palmeiras desde 2017. Aí o JB ainda fala aqui que é fanfarronice falar que ganha facilmente no Morumbi. Claro que é, isso não é a realidade. Paulo Henrique, rodada excelente, Flamengo fez o dever de casa. O Vitor Dias, vai criticar hoje também? Não, porque eu queria criticar o Vitor Dias. Critica-se quando vai mal, quando vai bem elogia. Quando é razoável também você diz que foi razoável. Eu entendo que pessoas de pequena cabeça, com muita limitação intelectual como você, não entendam algo tão óbvio, né? Que malaça você é, hein, cara? Vai procurar o que fazer. Tem que dar uma esculachada num cara desse, dá um tempo. Vai criticar hoje também? Cara, semana passada, claro que eu critiquei o jogo contra o Vitória, e eu não engulo essa de, não, o Vitória venceu o Palmeiras cheio de reservas, mas venceu, o Botafogo ganhou só de 1-0. Não estou analisando os outros, estou analisando o Flamengo. O Flamengo jogou mal contra o Vitória. Ganhou jogando mal, quase não ganha. Esse é o ponto. O Flamengo ganhou jogando mal. Então, evidentemente, a gente tem que falar sobre isso. É uma crítica pontual. Se o Palmeiras teve dificuldade, o Botafogo, que também recebam críticas. Simples assim. O Davi legal, elogiando o Gerson, mais uma grande partida. O Theo Santos também falando do Gerson, do Arrasca e do Ortiz. O Ortiz é uma qualidade na saída de bola que faz uma diferença muito grande, né? Inversão, lançamento, nossa, muda muito. O Feitosa Passos gostou do jogo. O Hamilton Melo também com a gente. A Lavínia, a Verônica Moura falando que o Cebolinha não jogou bem. O João Bosco Neves da Rocha. Quer que eu fale mais alto? Pô, aumenta o volume aí, pô. Não vou gritar aqui. Estou falando no tom, acho que bem satisfatório. O Lu Santos também com a gente. Flávio Thiago. Não tem data para o jogo contra o Inter, Flávio. E aí acontece o seguinte, o Internacional ele tem esses 5 jogos atrasados. Esses jogos vão ser encaixados provavelmente às quartas-feiras de Copa do Brasil, de Sul-Americana e Libertadores, porque o time não disputa mais nenhuma dessas competições. No caso, Sul-Americano e Copa do Brasil foi eliminado de ambas. Então ele tem quartas-feiras livres, né? Meio de semana. Quarta, terça, quinta. Mas aí depende dos adversários. Então, à medida que a CBF perceber que tem um meio de semana, que tem um adversário do Inter também sem nenhum compromisso, porque também já foi eliminado de alguma competição e tal, ela vai encaixando esses jogos. No caso do Flamengo, por exemplo, se for eliminado pelo Palmeiras, no último final de semana de julho, que é o final de semana... deixa eu até olhar aqui. Não, de agosto, perdão. Final de semana acho que a quarta é 28.
Enfim, último final de semana de julho, dia 26, 27, 28, 29, por aí, se nessas datas, né, se nesse período o Flamengo não tiver jogo, ou seja, for eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil, pode ser até que a CBF marque o jogo para essa semana, tá? Porque vai depender da agenda dos outros times para encaixar os jogos do Internacional. O do Flamengo está nessa situação, caso não tenham encaixado um jogo de um outro time também nesse período, né? Seguindo aqui, o Renato está de plantão, mas sempre acompanhando a live. Ele fala que o Flamengo teve uma rodada boa por incompetência dos rivais. Muito obrigado, Renato, pela mensagem. Os rivais não acho que seja incompetência, né? O Cruzeiro é um bom time, ganhou do Botafogo. Uma derrota normal. E o Palmeiras, eu acho que exagerou, abusou, né, da sorte. O Palmeiras colocou um time com muitos garotos, muitas reservas em campo e perdeu por vitória. O Flamengo colocou hoje um time com 6 mudanças, contando o goleiro, em relação ao jogo contra a Vitória. Mas um time ainda assim forte, né? O Flamengo não colocou garotos em campo. O Palmeiras estava com um time muito mexido e acho que enfraquecido. O Flamengo mandou a campo um time forte ainda. Com o Ayrton Lucas, que voltou, que é o titular, né? Há muito tempo vem aí disputando com ele, mas o Ayrton é o titular. A zaga foi Léo Ortiz e Davi Luiz. O meio-campo voltou o Pulga. Entrou o Luiz Araújo. Então, um time forte, cara. Um time competitivo, né? E o Matheus Cunha foi bem. Quando foi exigido, o goleiro disse presente. Então, a coisa transcorreu, acho que dentro de uma certa normalidade. Em Manaus, o Ramos Maciel, Luiz Ferreira, falando que o time do Flamengo está encorpando. Evandro Miniaturas, que foi no jogo Brasil-Japão, bem triste a derrota, valeu pelo espírito olímpico. Está em Paris ele. Um salve para o Luan. Roberto Cortelete fala que entende que o Flamengo não está jogando bem, mas no resumo está bem colocado. E lembrando que jogou 9 rodadas sem os titulares que foram à Copa América. Isso não pode ser ignorado, evidentemente. O Luiz Pires fala que o Flamengo jogou bem, faltou pegar mais um pouquinho, mas foi bom. O Giovanni Parrilha também elogia o Gerson. Todo mundo gostou do Gerson, né? A Sônia Solange sempre conosco, lá na Amapá. Um abraço para a Sônia. O Dudu Campos também elogiando o Gerson. O Maurício Ribeiro, o Claudinho veio ou não. Segue as negociações. Está um processo lento. O Flamengo continua insistindo. Gabriel CB está animado aqui, acho que o Flamengo vai ser campeão. O Gerson Ares fala que o Botafogo e o Palmeiras deram mole e o Flamengo ultrapassou. O Pedro Oliveira falando aqui do Gabigol, comparando com o Memphis Depay. O Luiz Carlos conosco, o Ribaro. Um abraço para a galera em Sorocaba, Ribaro. Valeu. Marcelo Lima também conosco. Verônica Moura falando que o Carlinhos perdeu o gol feito, que não dá. Ele foi um pouco displicente. Se chuta com violência, com convicção, ele faz o gol.